nesse bloco, vamos ver o que o consultor ambiental nos falou sobre esse material. O que ele é bom e o que não é nas rolhas de cortiça. Estamos aqui com o ambientalista Maluf. O Maluf é consultor ambiental, é isso, Maluf? Isso. Seja bem-vindo. Obrigado. Ele vai falar um pouquinho pra gente sobre a rolha de cortiça e a rolha de plástico. Maluf, qual dessas duas rolhas deveriam ser mais usadas? Olha, a gente vive aí um dilema muito grande por uma questão aí social também. A rolha de cortiça, ela garante algumas características específicas ao vinho e ao champanhe que a rolha de plástico não confere. Só que aí entra uma questão muito particular e uma questão financeira. Então, e a produção dessa rolha natural, a rolha de cortiça, ela é muito complicada, ela é muito difícil, né? Então, algumas empresas optam por usar a rolha de plástico por uma questão de custo e praticidade. Certo, porque a rolha de cortiça é extraída de uma árvore. Sim, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errada, que não tem aqui no Brasil, né? Não. Mas é uma árvore que se regenera. Sim. Que de épocas em épocas ela pode ser retirada dessa cortiça de novo. E ao meio ambiente? Sim, eu até peço desculpas que eu trouxe umas colas aqui, porque o assunto é bem detalhista, né? Então a gente precisa dessa colinha aqui. A intenção é falar as né? coisas que vocês realmente vão... Que a gente precisa saber. Ela é uma casca de uma árvore chamada sombreira, específica da Itália, da Espanha e Portugal, né, especificamente. É uma árvore que chega a viver há 200 anos, né? Ela tem uma longevidade muito grande. O cultivo dela não é uma coisa muito simples, né? É importante ressaltar isso. E assim, uma coisa que é mais legal ainda é que a produção de uma rolha, você só consegue extrair que a rolha, na verdade, que é a casca, né, que envolve o tronco, que você tira e ela se regenera. Mas isso é de 9 em 9 anos que você pode fazer a coleta. Então, realmente não é tão simples. Não, então de plantar essa árvore, você tem que deixar ela viver durante 25 anos para poder fazer a primeira retirada. E depois, somente depois de 9 anos que você vai poder fazer a segunda retirada. Então ela demora 9 anos para recompor essa casca de novo. Certo. E ela tem... Qual é o prejuízo que essa rolha causaria à natureza? Se é que tem algum, porque me parece que é natural, né? Olha, ela é um material totalmente natural, só que ela tem assim, uma característica muito específica que ela não degrada. Ela permanece, ela é muito resistente. Até um fato legal, assim, foram encontradas algumas garrafas de vinho num naufrágio, de não sei quanto tempo atrás, e as folhas ainda estavam intactas. Mesmo na salinidade do mar, no naufrágio, elas estavam intactas. Então ela tem uma característica, uma resistência muito grande, né? Ela não tem assim, o impacto ambiental mesmo que ela causa, talvez seja essa demora mais para poder você extrair, e ela não tem tantos malefícios, né? O que tem é o custo de manutenção e de produção dessa. E acaba que as rolhas de plástico acabam sendo mais fáceis, e aí, mais baratas. Por isso entra o plástico, derivado de petróleo, né? Que é muito mais prático, você consegue produzir em grande quantidade, com um custo infinitamente maior, né? E com uma rapidez muito maior, ao invés da outra que de 9 em 9 anos você consegue tirar uma leva. E que faz muito mais mal. Prejudica-se muito mais, né? Então assim, as pessoas que são aí apreciadores de um bom vinho sabem do que a gente está falando, que a rolha interfere diretamente no sabor do vinho, na vedação que ela vai dar no vinho. Já o plástico não confere isso no produto. Porque champanhe também, né? Champanhe já também. Existem várias. Prática comum, né? Tanto que quando a gente vai fazer os brindes no final de ano, a gente tira e sempre tem aquela tampinha plástica que sai, né? E que vai pro lixo, né? E que vai pro lixo. Porque a cortiça é 100% reciclada, é isso? Ela só não voltaria a virar rolha de novo, né? Por quê? Ela, na verdade, é assim, o que as pessoas estão fazendo hoje com material de cortiça. E algumas empresas aproveitam o subproduto dessa fabricação da rolha, que são algumas migalhas, eles prensam isso e fazem algumas chapas. Essas chapas são usadas em porta-recados, em quadros de aviso e até fazendo revestimento de paredes. Revestimento, porque para rolha ela não vai servir mais. Não, ela não serve para rolha, mas ela tem, como você une ela com outros materiais, você consegue fazer uma placa.
E essa placa ela tem uma infinita utilidade para decoração. Que também, como ela não se degrada, é Não. muito resistente. E ela tem características específicas, assim, ela é impermeável, ela é acústica, ela é térmica. Então, num ambiente ela protege do calor contra o frio. Então, e ela é acústica em termos de barulho, estudos de TV, o pessoal usa bastante para revestir parede, né? E ela garante, ela é muito flexível, inclusive tem uma aplicação bem legal, que é na construção civil, em juntas de dilatação. Entre uma parede e outra, às vezes sobra uma fresta, as construtoras em alguns locais usam cortiça para poder ter uma junta de dilatação. Ah, que pena, né? Que não seja mais cultivada, que não seja possível de se ter mais do que o plástico. Não, infelizmente ainda não dá, porque é um material muito específico, né? Então por isso ainda o plástico se torna, a gente tem que dizer isso, ele se torna mais viável do que a produção de rolha. Certo. Viável economicamente, né? É um material, a rolha é um material fantástico, a cortiça, né, é um material fantástico, mas assim, se você perguntar para as pessoas hoje o que você conhece de cortiça, 99% das pessoas vão dizer que são somente rolhas. Não, e quem daqui também já não teve uma sandália um pouco mais revestida de cortiça, então a rolha também triturada, ela vira isso, ela vira salto de sandália, né? Vocês que são mulheres aí, vocês usam aquelas sandálias, aquelas plataformas, né? Então tem algumas delas que são feitas à base de rolha triturada. Então a rolha pode durar a vida toda. É bom para os maridos, né? O marido compra uma sandália para a mulher de rolha, dura a vida inteira, não gasta mais. Bom. Não gasta. Mas bom, é muito bom saber disso. A gente queria esclarecer esse tipo de dúvida mesmo. Porque no fim das contas, se existe muito menos rolhas de cortiça, sim, do que as de plástico. E eu fui perguntada sobre isso, se não era possível que se fosse feita só rolhas de cortiça para evitar as de plástico. Esclarecido, é complicado, bem complicado, né? É difícil, mas as rolhas dos vinhos, das champanhes, elas não degradam nunca. Não, jogadas no lixo, não, elas têm uma durabilidade muito grande, inclusive assim, pensando-se nessa durabilidade dela, algumas empresas estão juntando borracha com cortiça para fazer infinitas aplicações, até aeroespacial já foi testado, até na NASA, revestimento de um pedaço da Discovery, um pedaço de cortiça com borracha para verificar como que ela permanece em temperaturas diferentes, em situações extremas, né? Mas a princípio, assim, a gente tem a rolha muito legal, muito boa, né? Só que o cultivo muito demorado e um custo muito alto. Tanto que se você pegar uns vinhos hoje nacionais, tem umas folhas falsas, é da mesma cor de rolha, mas é feito de um plástico expandido, um tipo de plástico expandido que imita a rolha. Poxa vida, que pena. Mas está esclarecido, as rolhas que vocês encontrarem, então não joga fora. Elas são recicláveis, são reaproveitáveis. Sim. E não podem ir para o lixo não. Dá para fazer muito artesanato aí, fazer muitas coisas legais em casa, só usar a imaginação e a criatividade. Muito obrigada, Maluf. Imagina. De coração, seja sempre bem-vindo. Eu agradeço, estou à disposição. E qualquer dúvida, manda e-mail para econet@twmedia.com. Eu passo para o Maluf responde para a gente. Ok, obrigado. Obrigado a todos e obrigado a você pelo convite. Eu que agradeço.